grande problema é que, em nome da cultura, tem se trazido de tudo para dentro da igreja. A ideia de transformar o profano no sagrado, ou seja, do profano para o gospel, tem se trazido de absolutamente tudo do mundo para dentro da igreja. Essa época do ano, principalmente no Nordeste, as festividades juninas, o São João Gospel, algumas pessoas fazem Arraial Gospel, inclusive alguns nomes que inclusive blasfemam os santos de Deus. O Sem João com Jesus, como que se em uma festa que está sendo feita dentro da igreja, é sem João, mas com Jesus. Se eu fosse fazer uma festa na minha igreja, de forma alguma eu excluiria algum santo de Deus dela. Com certeza, se eu pudesse, São João estaria presente, São Paulo estaria presente e os demais santos. Mas é exatamente isso que a influência gospel tem feito na igreja evangélica. Tem barateado a sã doutrina, tem enfraquecido a sã doutrina. E é por isso que o número de evangélicos cresce no mundo, mas o mundo ainda não é um lugar melhor de se viver. O grande motivo de realizar essas programações é por conta da cultura, e se há uma incapacidade de se ir a visitar, de participar dessas festas culturais, se transforma então isso, se faz um plágio barato de tudo isso e se traz dentro da igreja. Até mesmo o carnaval. Em algumas igrejas, em seus retiros, uma das programações é se vestir de fantasias, onde há muito pula-pula, onde há muitas músicas, há muitas algazarras. Eu não vejo outro motivo, eu não vejo outra explicação a não ser matar a saudade do mundo e satisfazer o desejo da carne. As igrejas promovem encontros de casais com Cristo, encontros de jovem com Cristo. Mas o que de fato de Cristo é apresentado a essas pessoas? Porque logo depois desse encontro, logo depois de alguns dias de emoção, de muita música, de muito entretenimento, essas pessoas voltam para casa, esses jovens voltam para suas casas, esses casais voltam para suas casas e passam a viver como demônios novamente. A grande diferença é, eles agora têm uma nova programação, a igreja. Eles têm agora novos amigos, eles têm agora novas atrações, a sua vida já não é mais uma rotina. E alguém vem dizer, o que importa é que eles estão dentro da igreja? Absolutamente não. O que importa é a salvação de suas almas. Que sem a santidade de vida, eles jamais verão a Deus. O que mais tem me preocupado é que a maioria das religiões do mundo também promovem uma conduta de vida moral exemplar. A grande maioria das religiões vai incentivar os seus adeptos a terem uma conduta moral melhor nesse mundo. Mas e a salvação de suas almas? A ausência de Cristo nesses encontros é evidenciada pela vida pós-encontro. Esses jovens, esses casais se relacionam com o Cristo que foi supostamente apresentado a elas em um relacionamento frio, da qual se resume em orações retóricas, chavões, feitos antes e depois das refeições, e o conhecimento de alguns versículos bíblicos, e consagramos essas pessoas logo mais líderes da igreja. Isso se torna uma bola de neve, isso se torna um câncer que tem consumido a verdadeira igreja do Senhor. O que de Cristo tem se apresentado nesses encontros? Porque se formos olhar na Bíblia Sagrada, se formos olhar nas Santas Escrituras, quando alguém se encontrava com Cristo, havia transformação genuína de sua vida. Havia um abandono do pecado,
Uma vida que outrora era escrava do pecado, já não vive mais sobre o domínio do pecado. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vai falar que essa pessoa não mais se conforma e que essa pessoa agora é transformada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está com Cristo. E essa condição é evidenciada quando a pessoa de fato é naturalmente transformada em uma nova criatura. Mas quando simplesmente muda alguns conceitos morais, algumas condutas, isso continuará levando ela para o inferno. Ela continuará sendo alvo da ira de Deus, da ira vindoura do Deus Todo-Poderoso. Responsabilidade que está nas mãos da igreja e tem sido jogado fora. Mas o Senhor irá cobrar. A minha grande preocupação e o temor é que Deus irá cobrar das pessoas da qual Ele deu essa responsabilidade, das pessoas das quais promoveram esse encontro, e a grande alegria é porque a igreja estava cheia, porque a igreja permanecia cheia. Uma igreja cheia, mas de pessoas absolutamente vazias do Senhor Jesus Cristo. Já não é anunciado mais o escândalo da cruz, já não é mais anunciada a condição humana daquele indivíduo. As pessoas não são apresentadas para si mesmo mediante a palavra de Deus, da qual apresenta a sua real conduta de que eles estão mortos em seus delitos e pecados, de um Deus que em algumas passagens ele se orgulha do seu Filho Jesus. Esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. E em Isaías capítulo 53 relata que agora, diante desse Filho do qual ele tinha prazer, da qual ele se orgulhava, agora ele se agrada em moer esse Filho, se agrada em vê-lo enfermar por conta do meu pecado, por conta do seu pecado. E isso não é apresentado nesses encontros. De um Jesus, de um Cristo que clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Não havia outro jeito. É necessário dizer nesse encontro que não havia outro jeito, de que Deus foi desligado, um Deus santo, puro, foi desligado do Pai por culpa nossa. Isso tem sido apresentado nesses encontros. Um Cristo que se dirige ao Pai: se for possível, livra de mim esse cálice. Mas não havia outro jeito. Jesus Cristo teve que beber até a última gota o cálice da ira de Deus. E tudo que se apresenta de Cristo nesse encontro são brincadeiras, são músicas. Estão enviando esses jovens e esses casais diretamente para o inferno, acostumando apenas ele com a igreja. Isso tem me deixado perturbado a cada dia. O que eu estou fazendo com a minha igreja, o que eu tenho pregado para a minha igreja, o que tem sido feito para manter as pessoas na igreja, o que tem sido feito para atrair as pessoas para a igreja, esses encontros, eventos, shows, luzes piscando, e se usa iscas e mais iscas quando o evangelho é algo que se esconde na justificativa de que as pessoas não vão querer ouvir. Ninguém jamais quis. Enquanto estiverem mortos em seus delitos e pecados, enquanto o Senhor Jesus não der vida a essas pessoas, elas permanecerão mortas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se englorie. O que eu tenho visto é que
A fé que tem sido colocada no coração dessas pessoas nesses encontros é uma fé perecível, é uma fé barata, é uma fé confeccionada pela vã imaginação humana. Porque se isso é um dom de Deus, isso jamais iria ser perecível, isso jamais iria ter um fim, isso iria causar um impacto na vida daquele ser humano, de maneira que ele iria se render aos pés do Senhor, de maneira que ele não ia ter outro Senhor em sua vida, que ele não ia ter outra satisfação a não ser servir, a não ser obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. É isso que nós temos visto nas igrejas, é isso que estamos promovendo em nossa igreja.